Olá, vamos falar agora sobre os primeiros instrumentos musicais. A música está presente na vida dos seres humanos há milhares de anos. Sabemos disso por meio das pinturas rupestres e dos objetos sonoros feitos de osso, chifre, concha e pedra encontrados em escavações arqueológicas. A flauta foi um dos primeiros instrumentos musicais criado pelo ser humano. As flautas mais antigas datam de 35 mil anos e eram feitas de osso de urubu. Aqui é um exemplo de uma flauta feita de osso de urubu por volta de 35 mil anos. Lá na Alemanha foi encontrada. Entre as civilizações da antiguidade de que temos registro da presença da música estão a mesopotâmica, a egípcia, a indiana, a chinesa, a grega e a romana. Além dos instrumentos musicais encontrados, há muitas pinturas e escavações que indicam que a música era importante para esses povos. Vamos estudar a cada civilização aí, a presença da música. Na civilização do Egito Antigo, na África, havia diversos rituais em que a música desempenhava papel central. Há registros de músicos tocando em cerimônias religiosas, procissões e rituais fúnebres. Os egípcios desenvolveram vários instrumentos musicais, como harpa, alaúde, lira, trompete, flauta, tambor e sistro, que é um tipo de chocalho. Aqui tem uma pintura do mural egípcia datada de cerca de 1480 anos antes de Cristo, que representa mulheres tocando instrumentos musicais. Já na civilização da China, na antiga China, a música era considerada essencial para a vida das pessoas. Os sons para os chineses estavam relacionados às cores e os sentimentos, e a música era considerada tão importante que havia um departamento no governo responsável pela educação musical. Entre os instrumentos musicais comuns na China antiga estavam o xiang, tipo de flauta de bambu, o qin, que é um tipo de cítara, e pipa, que eram instrumentos de corda. Aqui nós temos uma pintura, uma representação de uma pessoa tocando pipa. Essa escultura em cerâmica foi feita na China no século XVI. Já na Grécia Antiga, a música era considerada essencial para o desenvolvimento humano. Por isso, nas escolas gregas, ela era disciplina obrigatória. Entre os instrumentos musicais usados na Grécia Antiga estavam a lira, cítara, harpa, alaúde, pandeiro e flauta, como o aulo e o diaulo e a siringue, flauta de pan. O diaulo era um tipo de flauta, aqui está mostrando, o diaulo era um tipo de flauta que tinha duas saídas, Aqui, essa segunda representação aqui é do deus Apolo tocando a cítara, e esse outro aqui é a deusa Cibele tocando um pandeiro. E na Roma, o povo romano ele praticava a música em suas cerimônias religiosas, nos banquetes, nos jogos, nos desfiles, competições esportivas e lutas de gladiadores. A música servia para animar e divertir tanto pequenos grupos de pessoas como multidões. Os instrumentos musicais mais comuns em Roma eram cítara, lira, trombeta, corno, que é uma trompa, tímpano, que é um tipo de tamborim, símbalos, que são pratos de metal, tíbia, tipo de flauta, semelhante ao diaulo, siringue, que é a flauta de pan, e o órgão hidráulico, que é um tipo de instrumento de teclado, que é acionado com a força da água. Aqui tem um exemplo de uma pessoa, de um homem tocando o órgão hidráulico e o outro homem tocando o comum, que é a trompa. Aqui o órgão hidráulico e aqui a trompa. Esse outro aqui é um tocador de siringue, que é uma flauta de pan, e esse aqui
são os símbolos romanos. E os tipos de instrumentos musicais? Os instrumentos musicais podem ser construídos de diferentes maneiras. Sua classificação é determinada de acordo com o som que cada um produz e é dividida em 5 grupos principais: os idiofones, membranofones, cordofones, aerofones e eletrofones. Por exemplo, um instrumento de sopro é chamado de aerofone, porque contém um tubo por onde o ar é soprado e assim produz o som. Vamos ver aqui de cada um, a explicação de cada tipo de instrumento e alguns exemplos também. Os membranofones são os instrumentos de percussão que produzem o som com base na vibração de uma membrana esticada sobre uma caixa de ressonância. Exemplos de instrumentos que são membranofones: a timba, o bumbo, o tímpano, o cabulete e a alfaia. Aqui é um exemplo de uma alfaia. Os eletrofones são instrumentos musicais que dependem da eletricidade para produzir som. Aí exemplos desses de instrumentos eletrofônicos, né? Aí tem teremin, bateria eletrônica e o sintetizador. Os idiofones são instrumentos de percussão que produzem som pela vibração do próprio material que foram feitos. Exemplo, castanhola, reco-reco, sino, agogô, o prato, o chocalho, são exemplos de idiofones, que aqui tem a castanhola. Os cordofones, o som é produzido pela vibração de uma ou mais cordas tensionadas. Para fazer a corda vibrar, ela pode ser beliscada, percutida ou friccionada. São exemplos de instrumentos cordofônicos: violão, violino, berimbau, alaúde, harpa. Aqui tem um exemplo de uma harpa, só uma parte, né, da harpa. E os aerofones. Os aerofones são instrumentos de sopro. Neles, o ar soprado para dentro de um tubo vibra e produz o som. São exemplos de instrumentos aerofônicos: clarineta, saxofone, trompa, órgão de tubo, gaita de fole, oscarina e flauta doce. Então, essa aula de artes, ela foi baseada no sistema Trilhas de Ensino, no livro de artes, ok? Obrigada.